Salve pessoal, tudo bem? Queria começar falando, como vocês podem ver, que eu consertei as configurações do meu microfone, então agora espero que dê para me ouvir melhor do que nas outras aulas. Se não der, me manda um recado que eu vejo o que eu faço. Vamos falar um pouco de técnicas de otimização agora. Começar com a terminologia para a gente entender as coisas, saber dar os nomes certos às coisas certas. Eu vou começar com um exemplo, que é um exemplo que tem no material complementar de condição de nada. E aí, a partir do exemplo, eu vou falando os nomes das coisas aqui, como a gente vai chamar nesse curso. Então, vamos dizer que um consumidor tem uma renda inicial, um capital inicial, né? X0 igual a M aqui, valor positivo. E ele aplica esse dinheiro a uma taxa R. Em cada instante t, ele vai consumir um bem a custo t, a custo c de t, desculpa. E o consumidor tem uma função utilidade aqui, U de C, com fator de preferência temporal, beta, sendo um número entre 0 e 1 aberto aqui. Isso quer dizer que sua função utilidade no instante t instantânea vai ser da forma ft xc, com x sendo a renda dele e c sendo o consumo, igual a beta t u ct. Isso é a utilidade no instante t dele. Eu coloquei xc porque, de modo geral, isso pode variar com o x também. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, essa função de utilidade instantânea varia só com o c e varia no tempo. Esse daqui é o fator de preferência temporal. Nota que ele está falando o peso que o consumidor está dando no passado, ou no presente ou no futuro, né? Se o beta aqui for um número muito pequeno, beta t vai ser um número ainda menor, né? Tá caindo, isso daqui cai exponencialmente com t. Então, se o beta for um número próximo de 1, vai demorar para essa utilidade aqui instantânea ser desgastada ao longo do tempo. Se o beta for um número próximo de 0, isso aqui quer dizer que o consumidor está priorizando comprar no presente. Por isso que é um fator de preferência temporal. Está meio que falando da preferência dele no tempo de consumo. E aí a função utilidade instantânea aqui, ela vai... a gente derivou ela, a gente chegou nela a partir dessas informações. Tudo isso daqui, por enquanto, são informações exógenas ao sistema, né? O capital, quem que é a função utilidade aí do nosso consumidor, isso é um dado, e o consumo aqui. Nota que nesse modelo aqui, algumas coisas que a gente pode tirar de informação. Nosso modelo
o que a gente quer é maximizar a trajetória da soma dessas utilidades. Nosso problema é maximizar soma de t indo de 0 até infinito, ft de xc, que é esse cara aqui. Só que tem algumas restrições. Observa que o CT, o cara não pode gastar, nosso consumidor não pode gastar mais do que ele tem. Então o CT tem que estar com essa cara aqui. E a gente sabe, no nosso caso específico, quanto que é o XT, porque ele tem vamos pensar aqui, no X0 ele tem M, no X1 ele gastou, ele tinha o X0, gastou o C0, aplicou, tudo bem? Essa é a renda dele no tempo X1. No tempo X2 aqui, vai ser a mesma coisa, era o que ele tinha no tempo X1, aí ele gastou o que ele gastou no tempo 1 e aplicou. E assim por diante, a gente vai ter que xt mais 1 vai ser xt menos ct vezes r. Se a gente quiser reescrever isso daqui, em termos do CT, para entender lá o que está no material complementar, a gente vai ter que CT vai ser xt r menos xt mais 1 dividido por r. Isolei o CT. Ou também posso escrever isso daqui como xt menos xt mais 1 sobre r. Tudo bem? Então vamos dar nome aos bois aqui. A gente quer maximizar isso daí sujeito a CT está aqui e x0 igual a m, né? Vamos dar nome aos bois. A gente já viu. A gente vai ter aqui o f de xc dado por x por x menos c r é nomenclaturas. É nossa função de transição. Exatamente por causa disso daqui, ó. Porque a gente vai ter que xt mais 1 vai ser f de xc de xt ct. Então, a diferença aí para as outras equações de diferenças que a gente estava vendo é que agora vai depender de duas variáveis. Vai depender o x é nossa variável de estado. Ela é uma variável que tem uma certa inércia. A renda não vai ter grandes saltos, não vai ter uma oscilação abrupta a depender do que o consumidor vê a partir da economia. Já C é a nossa variável de controle. O jump variable. Ela não tem essa inércia, né? O consumidor ele pode oscilar o consumo dele a cada tempo abruptamente. Ele vai falar, agora não está bom para
para eu comprar. Agora está melhor e ele tem algum controle sobre, então essa variável ela não tem essa inércia, né? Ela pode mudar abruptamente dentro de uma condição de viabilidade. Nosso GT de x, nesse caso aqui sendo de 0 a x, que é onde o consumo podia estar, o consumo podia pertencer aqui, né? Essa era a nossa restrição. Esse aqui é nosso conjunto de controles viáveis. Vou colocar um barrinho aqui para ficar com a anotação dos slides. A gente tem f, nossa fão, função de utilidade instantânea. De modo geral, a gente queremos resolver o problema de maximização. A gente quer maximizar, escolher as trajetórias que maximizam xt, ct, que maximizam ft, xt, ct, aqui somando todos os instantes. Então a gente quer achar as trajetórias ótimas, sujeito a ct pertencendo a gt de xt, ct marque 0, 0 marque 0. Podem ter mais condições aqui, podem ter mais restrições. Mas essas são as restrições básicas. Esse daqui é o nosso problema primitivo. Porque ele depende das variáveis exógenas, depende de CT, por exemplo. Esse é o nome que a gente dá para esse tipo de problema quando depende de variáveis exógenas. E a gente pode ver a forma reduzida do sistema, que não reescrever isso, o mesmo problema sem depender das variáveis exógenas. Vai depender do tempo e vai depender de dois tempos consecutivos, então. Que aí a gente consegue reduzir, tirar a variável C. Então a gente vai definir o conjunto de estados sucessores. Isso aqui é o que a gente vai chamar de estado sucessor. E a gente vai definir o conjunto dos estados sucessores como sendo o GT de x, agora sem o barra,
é igual a todo sucessor que pode ser alcançado a partir de x. Então, que C era um gasto, um controle viável aqui. Então, são todos, se eu olho para todos os controles viáveis, no nosso caso, todos os consumos viáveis lá para o nosso consumidor, no nosso exemplo, e aí eu estou olhando todos os xt mais 1 que podem ser atingidos a partir disso. Então, esses são sucessores viáveis. No nosso exemplo, vamos fazer de uma corzinha diferente aqui. ft xc era igual a x menos c vezes r. E o gt de x, a gente viu que era 0x. Nota que isso daqui, f de t de xc, com essa fórmula aqui, quando o menor valor que ele pode ter é quando c é igual a x, que é 0. O maior é quando ele não gasta nada, ele poupou tudo. Então, vai ser de x a r. Então, o nosso gt de x lá no nosso exemplo vai ser 0xr. Tudo bem? Então, aqui eu já estou falando onde que o sucessor da minha variável de estado, que da minha renda no caso, vai poder estar, ao invés de falar onde que o consumo vai poder estar, já eliminamos o consumo de um lugar. Dizer que CT pertence a GT de x barra e que xt mais 1 é igual a ft de xtct, é a mesma coisa que dizer, então, que xt mais 1 é um sucessor admissível, porque tem um gasto admissível que leva àquilo. Tudo bem? E aí uma sequência. De variáveis de estado. Tal que xt mais 1 pertence a gt de x para todo t, é dito uma sequência viável. Começando em x0, né? Ponto inicial é importante. Aí nota que o conjunto as nossas sequências viáveis, elas vão estar aqui, ó, nesse conjunto ômega, tal que x' pertence a gt de x. Aqui, na real, só esse x vai pertencer ao x, o x' vai pertencer ao x, que é nosso espaço em que os estados podem estar. Se for a renda do cara, por exemplo, nos reais, isso aqui. Vezes, isso aqui é produto cartesiano. O n zeros naturais com zero. Então, vão ser os dois estados. O estado e o sucessor dele, o tempo, em que o sucessor é um sucessor admissível. E aí a gente vai poder definir a função utilidade reduzida.
utilidade vai ser uma função que come um cara em ômega, come um estado sucessor e o tempo, e cospe um número, também pode ser menos infinito aqui, que vai ser definida por ut de x, x', aqui esse tzinho aqui é esse t, aí o x é esse, são esses daqui, vai ser o máximo de ft xc, tal que c é um consumo admissível e que leva nesse sucessor. Então, eu estou pegando a melhor utilidade de todos os pares, melhor utilidade instantânea, de todos os pares aqui, de todos os consumos possíveis que levam nesse sucessor. Essa função também pode ser chamada de função de utilidade indireta. Vamos para o nosso exemplo, tentar entender o que seria isso daqui. No nosso exemplo, a gente tinha aqui ftxc era igual a beta t u de c, e que o gt de x barra era 0x. Então, a nossa ut x' ia ser maximizar beta t u de c, tal que c pertence a 0x e x' é igual a x menos c r. Isso daqui a gente viu que dá para reescrever essa condição aqui. Isso aqui é a mesma coisa que escrever c igual a x menos x' sobre r. Então aqui, como só tem um valor possível para c, resolvendo isso daqui vai ser, o máximo vai ser nesse valor, beta x menos x' r. Então essa é a nossa função utilidade indireta ou função utilidade reduzida, no nosso caso específico. E nosso modelo reduzido, nosso problema reduzido, é maximizar soma tendo de 0 até infinito da utilidade instantânea, né, da utilidade ut de xt mais 1, ok, x0, a gente tem um valor de x0 igual a m, no nosso caso lá, e xt mais 1 pertence a gt de xt. Eu esqueci de falar, o xt
a sequência xt está sendo assumida como sendo uma sequência num espaço x aqui. Esse é o espaço de estados. Então, no nosso exemplo, a gente viu que a forma reduzida, a forma primitiva, era essa daqui. Era dada por isso daqui, que isso daqui era BT U de CT. E esse cara aqui era 0x. E nosso x0 era igual a m. Aí a nossa forma reduzida era maximizar soma tendo de 0 até infinito de usão t, né? Que era beta t xt menos xt mais 1 sobre r tal que xt mais 1 pertence a 0 xtr e a condição inicial era a mesma. Sumimos com C, ó. Não tem C aqui. Aí uma definição, uma trajetória. Xt t maior que 0 é dita ótima se resolver, se for viável, se resolver o problema em sua forma reduzida. Então, de terminologia, a gente fica por aqui, por hoje. Aí no próximo vídeo eu vou falar da condição de nada. Até lá!